Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquela que é o melhor componente, que é o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula número 14. Objeto do conhecimento. A Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso Haiti. Detalhamento. A Revolução dos Escravizados em São Domingos e seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso Haiti, a colonização espanhola. Sendo assim, separe seu caderno, suas canetas coloridas, preste atenção na aula, tome nota e vamos à aula. E sendo assim, iniciaremos a nossa aula falando de um território que vai ser muito importante aqui no nosso continente americano. Esse território ele vai ser palco de uma colonização espanhola, assim como francesa. Vai ser um território dividido entre França e Espanha e dentro desse território vai ocorrer revoluções emblemáticas e vamos tratando disso ao decorrer do nosso caminhar histórico. Iremos focar na colonização espanhola. Vamos lá. A Revolução Haitiana é também conhecida como a Revolução de São Domingos. Foi um dos movimentos mais significativos na história das lutas pela independência e abolição da escravidão. Bom, como falei, esse território ele vai ser palco daquilo que chamaremos da Revolução Haitiana. Mas, antes de tratarmos, obviamente, da Revolução em si, iremos falar sobre o contexto dessa ilha, sobre o processo de colonização deste território. Vamos lá. A chegada europeia na ilha ocorreu em 1492, quando a ilha foi descoberta pela frota do navegador Cristóvão Colombo. Olha só como esse personagem histórico, Cristóvão Colombo, vai ser fundamental para a história do nosso continente americano. Essa ilha, no período de 1492, ela será colonizada a partir da chegada da frota daquele que nos é tão conhecido, que é o Cristóvão Colombo. Então, esse território ele será começar a ser explorado justamente por esse personagem, o Cristóvão Colombo. Utilizando de tecnologia bélica, olha lá. Vamos a um ponto importante? Sempre que possível, tratamos a respeito das palavras. Tecnologia bélica. O estudo da história ele envolve o conhecimento de palavras. Então, a tecnologia bélica é justamente o quê? A tecnologia de armas. Lembrando que o povo europeu, ele foi favorecido dentro do processo colonizador das Américas, principalmente, por causa da sua tecnologia bélica. E quem eram as tecnologias bélicas? Justamente a utilização de armas de fogo, da utilização da pólvora. Então, esse processo colonial diante do território da ilha de Hispaniola é justamente um processo que vai acontecer em cima do ferro e fogo, da utilização de tecnologia bélica. Vamos ao texto. Como canhões, soldados e armas. Colombo logo conquistou a ilha, de um modo até que fácil, com seus exércitos massacrando quase todos os nativos.
Após dominar a região, deu o nome à ilha de Hispaniola, um nome usado até os dias de hoje, possivelmente uma homenagem ao seu país, a Espanha. Então, olha lá, estamos falando de um território que antes da chegada dos europeus ao nosso território, que é o que hoje conhecemos Brasil, Colombo, ele implementa uma viagem, que é justamente a viagem que irá gerar, né, como colônia esse território que ele chamará de Ilha de Hispaniola, no ano de 1492. Então isso quer dizer o quê? Que antes mesmo, né, do Colombo chegar ao nosso território, né, aqui ao continente americano, mais especificamente em terras brasileiras, Colombo já havia feito uma expedição anterior, que é justamente nesse território, que ele o chamará de Ilha de Hispaniola. Essa colônia de Hispaniola, né, que originalmente pertencia à Espanha, por motivos de brigas políticas e territoriais, foi logo dividida com a França, cada país ficando com um lado da ilha. Assim, é importante atentarmos que estamos falando do século XV, tá? 1492, século XV. Sendo assim, é importante atentarmos que, diante do século XV, nós temos, né, um período na qual o povo europeu irá se lançar ao mar, né, principalmente Portugal, Espanha, né, e Inglaterra, e França também, irão lançar-se ao mar em busca de novos territórios. É importante lembrarmos que, em aulas anteriores, já falamos que, dentro desse período, né, do século XV, qual era o pensamento econômico? O pensamento econômico era a acumulação de metais preciosos, aquilo que chamamos de metalismo. Sendo assim, as nações europeias, né, em busca de novas fontes, né, desses metais preciosos, se lançam ao mar. Então é por isso que, em 1492, essa expedição de Colombo, é importante atentarmos que Colombo, ele vai lutar muito, né, para conseguir os recursos para a sua expedição. Afinal de contas, naquele momento, você tem o quê? Mais expedições que davam errado do que davam certo. Afinal de contas, não existiam ainda, né, recursos como bússola, recursos mais sofisticados, né? Na sua grande maioria da navegação, né, o que orientava essas expedições era o conhecimento da astronomia, né? A posição dos astros, constelações e etc. E Colombo passou um tempo ali para conseguir o recurso necessário a fim de convencer, né, o rei espanhol que lhe desse os recursos necessários para que ele fosse lançar-se ao mar com canhões, soldados e outros artefatos bélicos, para que ele pudesse, né, ir em busca de novos territórios. Então é assim que em 1942, essa primeira expedição de Colombo chega ao território, né, que ele irá colonizar, que ficará conhecido como a Ilha de Hispaniola, batizado por ele mesmo. E agora nós vamos justamente para tentar se localizar, né, diante do mapa mundi, aonde realmente fica localizado essa região. Temos aqui o mapa mundi, né, que está se aproximando até a América do Norte. Como podemos ver, né, é uma ilha que ficou dividida em um lado, né, o lado dominado pelo Mar do Caribe, ficou
a colônia da França, que posteriormente vai tornar-se o Haiti, e do lado espanhol, né, que fica, que vai ser colonizado pela Espanha e que será futuramente conhecido como a República Dominicana. Perfeitamente, né? Como podemos ver, essa aproximação ali perto da América, diante do continente da América do Norte, na qual esta pequena ilha, né, banhada pelo Mar do Caribe, será dividida e disputada entre essas duas nações. Vale ressaltar que o que esta ilha tem, né, de teoricamente comparada, por exemplo, ao território brasileiro, é um território pequeno, né, um espaço geográfico pequeno, mas a importância desta ilha para a história do mundo será de uma magnitude fundamental. E aí vamos justamente tratar desse contexto colonial, né? A colonização desse espaço, né? Do espaço chamado de São Domingos. Olha lá, a colônia francesa, que mais tarde se tornou o Haiti, era uma das colônias mais ricas e produtivas do mundo devido ao cultivo de açúcar, café e indigo. Professor, o que é o indigo? O indigo ele serve, né, para tingimentos de tecidos. Então, você tem uma pequena ilha que é, num primeiro momento, né, colonizada pela Espanha a partir da expedição do Colombo, mas que vai ser disputada, né, pela França, e então esta ilha vai ser dividida. E agora nós estamos focados no lado francês desta ilha. Então, o lado francês que vai ser chamado de São Domingos. E essa que vai ser uma das colônias mais ricas da França, justamente pela sua fertilidade do solo e pelo foco, né, naquilo que chamamos de plantations. Tenho quase certeza que quando eu falei plantations já veio aí na sua cabeça, né? Plantations, que é justamente o quê? O foco na produção de um produto. Então, essa ilha, ela vai ter um foco que é principalmente no açúcar e do café. Então, você pega áreas diversas, grandes propriedades focadas na produção somente de um produto. Nesse caso, né, especiarias como açúcar e café. Lembremos que estamos falando de um período na qual existia muita dificuldade, principalmente em obter certos produtos mais refinados, como o açúcar, né, como o café, ou até mesmo de tecidos tingidos. Então, coisas que hoje para a nossa sociedade são básicas, naquele momento eram especiais, né? Por isso que chamamos de especiarias. E sendo assim, o foco da colonização francesa nesta parte da ilha foi justamente nas plantations. Então, esse é o contexto da colonização francesa do lado, né, da ilha de espanhola, que vai ser dividida, chamada de São Domingos. Adiante, vamos compreender o quê? Que esse estilo de colonização, né, esse contexto colonial, vai gerar uma desigualdade social e racial gigantesca diante da colonização. Nós temos, olha lá, a sociedade colonial era profundamente hierárquica. O que significa a hierarquia, né? É justamente essa divisão da sociedade. Você tem o quê? Você tem uma sociedade que é dividida, e muito bem dividida.
cada um frequenta a sua classe. Então, quando nós falamos de uma sociedade colonial profundamente hierárquica, é justamente o quê? Uma sociedade na qual muito dificilmente ou nunca uma pessoa irá mudar, né, da sua classe. Era assim que era o contexto justamente dentro da ilha de São Domingos, na qual você tem uma pequena elite branca detendo o poder e a riqueza, enquanto a maioria da população consistia em escravizados africanos e pessoas de ascendência africana. Você tem o quê? Justamente essa ilha dominada pela França, né? Os nativos que lá existiam quase que foram basicamente dizimados, e você tem aquele território agora, né? Você tem esse território sendo explorado de que maneira? Agora todo aquele território irá gerar produtos para serem vendidos pela coroa francesa, né? Pelo rei francês, pela França. Sendo assim, você tem a exploração, né, desse território, gerando o quê? Uma desigualdade social absurda. Afinal de contas, toda essa produção será o quê? Será pautada em cima do trabalho escravo. Então você tem uma sociedade extremamente hierarquizada, pautada em cima do trabalho escravo, na qual você vai ter uma metrópole, que é a França, dominando a sua colônia. É importante atentarmos que estamos falando ali do século XV para o século XVI. Então, esse é um sistema implementado por aquilo que chamamos do Antigo Regime. Em São Domingos, aproximadamente 25 mil europeus, né? 25 mil europeus, enquanto você tem 22 mil africanos livres e cerca de 700 mil escravizados. Dessa forma, São Domingos tinha 93% da sua população formada pelo quê? Por escravos. Talvez a maior proporção, né, já vista na história. Olha só, estamos falando de um território pequeno, explorado por uma metrópole, na qual esse território gerará o quê? Produtos que serão vendidos por essa metrópole, né? E esses produtos serão produzidos de que forma? De que forma? Do trabalho assalariado? As pessoas receberiam salário? Não. Do trabalho escravizado, na qual a desproporção era absurda dentro desse território. E isso, com o passar do tempo, é importante atentarmos que dentro, né, do caminhar da história, nós temos o quê? Mudanças. As mudanças, principalmente do quê? Do pensamento. Então, você tem um território que, na sua grande maioria, ele é justamente ocupado por pessoas que são escravizadas. Sendo assim, é um território muito propício ao quê? A revoltas, né? Quando você para e pensa, imagine um povo todo, né? Um povo que é explorado, humilhado, a fim de gerar riquezas para uma nação que nem a sua é. Então, isso tudo torna-se o quê? Um contexto de fervilhamento de revolução. Principalmente quando você tem, né, o contato com o quê?
com ideais, né, de liberdade, com ideais de igualdade. Então, sendo assim, essa ilha de São Domingos, ela vai ser um território importante, justamente por essas condições que o contexto colonial exploratório irá implementar. Quando você pensa que o povo europeu, né, parte do seu território e começa, né, a explorar um território que não era seu, mas agora chama de seu, dizima, né, os nativos daquela região e começa a implementar o trabalho forçado. O trabalho forçado, né, um trabalho escravizado, que vai utilizar principalmente o quê? A mão de obra escravizada advinda do continente africano, como podemos ver no nosso infográfico. Olha lá, a desproporção vivida em São Domingos teve um caráter fundamental. Olha só como o nosso infográfico mostra pra gente. Você tem 93% de uma população que era escravizada, enquanto somente 7% da outra população era livre, né? Que era geralmente o quê? Uma pequena elite branca. Como a imagem, né, mostra pra gente aqui, uma mão, né, branca que suprime um outro povo. E de um modo geral, dentro do século XIV, XV, você tem justamente o quê? A implementação desse estilo, desse modus operandi, né? Desse modo operacional por parte do povo europeu, que lança-se ao mar a fim, né, de conquistar novos territórios. E não diferentemente vai acontecer justamente na ilha de São Domingos, que, num primeiro momento, como já vimos, vai ser, né, explorada a partir da expedição do Cristóvão Colombo, em 1492, mas, né, essa ilha ela vai começar a ser disputada, principalmente por quem? Por piratas franceses, né? E assim, a partir do momento que o absolutismo francês tem contato e conhecimento de um território que pode ser deles, entra, né, esse embate entre essas duas nações europeias. De um lado, Espanha, de outro, a França, na qual a divisão desse território vai dar, né, origem futuramente àquilo que conhecemos como o Haiti e a República Dominicana. Então, dentro desse contexto, o lado francês, que é o que estamos falando agora, será implementada o que? O sistema de plantations, na qual aquele território estará focado em quê? Na produção de um produto, né? Que no caso será o açúcar, o café e o indigo. E qual é a mão de obra que irá trabalhar dentro, né, desse contexto? Será uma mão de obra escravizada. E essa mão de obra escravizada, ela será de uma desproporção absurda, como nos mostra o infográfico. Então você vai ter uma população gigantesca escravizada sendo explorada por uma pequena elite branca. E isso gerará, né, o contexto fervilhante e o contexto favorável a revoluções. Lembrando que, com o passar da história, você tem os ideais iluministas sendo implementados, né, e sendo cada vez mais conhecidos, com ideais de igualdade, né, de equidade, de direitos, deveres, de quebra do domínio monárquico, aquelas mudanças entre o pensamento do antigo regime para o pensamento liberal, e assim, dentro do território de São Domingos, você vai ter justamente essa população negra escravizada revoltando-se, principalmente com a figura, né,
de Toussaint. Olha lá. Toussaint, a Revolução Francesa e seus ideais justamente de liberdade, igualdade e fraternidade influenciaram os habitantes de São Domingos. A busca por esses princípios para quem? Para si. Nenhum povo aguenta ser tão explorado, né? Trabalhar de modo na qual, sem receber nenhum tipo de retorno, seja financeiro, seja social. Então, a partir do momento que Toussaint, né, começa a disseminar e traz para dentro da ilha, do território, o fator, olha, lá na França aconteceu uma revolução na qual o povo atirou-se às ruas e conseguiu direitos fundamentais, como a liberdade entre os habitantes, como a fraternidade, né? E principalmente, justamente a liberdade. Então, dentro de um território que você tem a grande população, a grande maioria, 93% dessas pessoas que trabalham de modo escravizado, e aí você tem uma figura como de Toussaint que chega e fala, gente, lá eles conseguiram, por que a gente aqui também não vai conseguir? Então, é dentro dessa mudança do pensar e ter o contato com os ideais, principalmente dos ideais iluministas, é que gera-se esse movimento dentro da ilha de São Domingos, né? Ao ponto de que o Toussaint, vamos ao texto, ele emergiu como um líder habilidoso durante o curso da revolta. Ele inicialmente lutou para manter a colônia sob controle franco-espanhol, mas depois voltou-se contra os colonizadores. Então, o Toussaint ele vai ser uma figura que, num primeiro momento, vai agir justamente como repressor, mas ao tomar contato com os ideais e com o que estava acontecendo na França, ele será o principal líder para que esse contexto colonial implementado pela França, né, do sistema extremamente hierarquizado, profundamente hierarquizado, né, na qual as pessoas não conseguem simplesmente, né, fluir de uma, vamos dizer assim, de uma casta para outra, né? Então é dentro desse sistema profundamente hierarquizado, de um trabalho escravizado, que esses ideais de liberdade, igualdade vão, né, vão ser a força motriz para que esse povo escravizado una-se em volta de um líder, que é o Toussaint, e vá em busca justamente da quebra com o pensamento colonial e com a exploração, né, por parte da coroa francesa, né, da monarquia francesa. E assim finalizamos a nossa aula, ao ponto de que tratamos a respeito do território, né, dessas ilhas na região do Caribe, que serão disputadas e colonizadas num primeiro momento pela Espanha, num segundo momento pela França, e com o passar do tempo e com o contato, principalmente com os ideais iluministas, através de um líder chamado Toussaint, você vai ter o processo revolucionário que, né, futuramente iremos tratar a respeito, né, que irá eclodir em um processo de independência. Mas isso fica para um momento futuro.